que está aqui neste lugar, que quer falar conosco, que tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero pedir para você, se você estiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, deixa ela aberta aí. Segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2. Apenas para a gente contextualizar e todos estarem em sintonia aquilo que nós vamos estar ministrando aos nossos corações. Nós estamos num período de consagração de 21 dias, onde Deus tem colocado no nosso coração fidelidade extrema. E desde domingo passado nós estamos abordando temas com relação a isso, na igreja, nas casas. Então desde já eu quero também convidar a você a se envolver um pouco mais nisso, porque isso é construindo identidade, isso é extremamente importante para todos nós, especialmente para você que faz parte dessa comunidade. Então, domingo passado, eu ministrei falando sobre manter-se fiel diante da apostasia, e todos os dias nós abordamos, ou algum obreiro, membro da nossa comunidade, abordou em casas algum tema reforçando esse entendimento. E eu vou dizer para você, está sendo fantástico o que Deus está trabalhando nos nossos corações. Só que ao mesmo tempo é importante nós lembrarmos, o tema é desafiador, e só para olhar o tema nós já podemos olhar que Deus está nos levando para um lugar de extremo desafio. E quanto menos nós estivermos atentos à realidade, mais nós estamos em zonas de risco e de incompreender, às vezes até a ação da própria igreja, como extrema fidelidade. Nós não estamos falando de extremismo, nós estamos falando de ser fiel até o fim, ser fiel até a morte, não abrir mão daquilo que é o Evangelho de Cristo. Então eu, como líder desta igreja, eu preciso falar da importância de você se envolver nesse entendimento, porque lá na frente pode ser, não estou entendendo por que o pessoal está se posicionando de uma forma tão crente. É porque nós estamos buscando cada dia mais ser crente, irmãos. E a verdade é, a única coisa que nós estamos querendo é a vontade do Senhor e simplesmente ser crentes. Ser crentes que glorificam o nome do Senhor e honram Ele onde quer que nós estejamos. Então, hoje, o tema que eu quero conversar com vocês é fiel sem embaraço. Até antes de fazer a leitura, só para a gente ter um entendimento, quando nós falamos em embaraço, o que nós pensamos em embaraço? Quem já passou por uma situação de pegar um fio, alguma coisa, todo embaraçado, emaranhado? Se você for igual você fica maluco. Porque hoje eu passei por isso. Eu peguei um fio, uma extensão que foi emprestada para mim, e a extensão estava meio emaranhada. Sabe o que eu fiz? Eu já peguei e já puxei. Eu já estiquei a extensão assim, e quando viu, deu um monte de nó, ficou muito mais difícil de desembaraçar, porque eu não cuidei da forma certa de mexer com aquele emaranhado, de reconhecer, há um emaranhado, e eu preciso ter a paciência e o modo certo de lidar com esse emaranhado. Senão, eu não vou conseguir o objetivo que eu tenho. Imagine uma corda de 4 metros e você precisa de 4 metros. E aí você pega ela toda emaranhada e você já amarra a ponta em um lugar, e sem desemaranhar, acho que é isso, sem desemaranhar, você já puxa ela, mas você precisa de 4 metros. Você vai conseguir 3 metros. Você não vai conseguir atingir o seu alvo, porque ela está emaranhada. E o que eu quero falar é justamente isso. Muitas vezes na nossa jornada cristã, na nossa vida com Deus, os emaranhados, eles podem nos fazer não alcançar o lugar que Deus quer nos colocar, onde Deus quer nos posicionar. E como nós estamos falando de fidelidade extrema, nós entendemos o desafio que é isso. Se nós não olharmos aquilo que é o emaranhado, aquilo que de repente pode nos
paralisar ou não fazer alcançar, nós vamos simplesmente puxar e vamos embora. Eu sou fiel até o fim, vamos embora. E aí a gente vai se ter que deparar com situações de frustração, de não alcançar, e pior, aquilo que poderia ser até fácil de desembaraçar, de desemaranhar, se torna muito difícil. Mas o que eu quero dizer para você, o Senhor é aquele que, quando Ele entra na nossa vida, e essa é a verdade do Evangelho, Ele muda todo o nosso emaranhado. E sabe, gente, de verdade, a verdade da nossa vida nós devemos encarar como um grande emaranhado. Nós vivemos um grande emaranhado de dores, de frustrações, de tristezas, de decepções, de traumas de infância que a gente carrega na vida inteira, e nós não queremos desemaranhar e queremos simplesmente avançar. Mas a chegada de Jesus Cristo na nossa vida é justamente essa possibilidade. Ei, agora você não é mais escravo desse emaranhado, eu faço uma nova história, essa nova história é de mim para frente. Agora eu te dou uma nova identidade, te dou um destino, mas eu te dou também uma missão. E esse é o nosso entendimento. Nós sempre vamos olhar e ter a vida em esses 3 passos: antes, agora e o final de todas as coisas. Enfim, abra sua Bíblia, já está aí o texto? Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de 1 a 4. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, dando uma orientação ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: tu, pois, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensina-as a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Eu quero que você repita: bom soldado de Cristo. Fique com isso no seu coração: bom soldado de Cristo. Continuamos a nossa leitura. Olha só, esse texto é o texto base para a nossa reflexão. Nenhum soldado se deixa envolver com assuntos da vida civil. No meu aqui, nenhum que milita se embaraça com negócios dessa vida, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Nenhum que é do exército de Deus pode ter embaraço com essa vida, porque o embaraço faz com que você não agrade, não honre, não faça a vontade daquele que te alistou. Oremos ao Senhor. Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus. Te engrandecemos, te exaltamos. Tu és o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, Pai. Clamamos a Tua presença. Aqui está o Teu povo que o Senhor escolheu para estar conosco nesta noite. Pai, fala aos nossos corações, Senhor Deus. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe dos nossos embaraços, e nós reconhecemos e pedimos que o Senhor, através dessa palavra, possa nos trazer luz e desembaraçar, Senhor Deus, se há algo embaraçado na minha vida, na vida dos nossos irmãos que estão aqui. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Irmãos, nós temos a plena certeza e a convicção, todos que nascem de novo devem ter isso, de que nós somos cidadãos do céu, e o que nós mais almejamos é a vinda de Jesus. Na canção que nós fizemos aqui nessa noite, nós declaramos: Maranata, a hora vem Jesus. E deve ser sim o anseio do nosso coração, não um anseio de fuga, simplesmente de eu quero fugir, de fuga da missão, porque está difícil, mas o anseio de que, de fato, esse aqui não é o nosso lugar.
Nosso lugar é no céu com o Senhor, e nós aguardamos a vinda de Jesus. Mas o fato é que, mesmo com essa verdade muito incutida no nosso coração, todos nós que um dia fizemos um posicionamento, uma menção de aceitar a Jesus como Salvador, Senhor da nossa vida, nós que temos esse entendimento, nós precisamos todos os dias lembrarmos: fomos alistados em um exército, somos o exército de Deus, estamos em batalha. Embora nós não devemos tratar a vida e tudo como uma batalha, porque senão isso torna uma crença, e aí tudo para nós vai ser guerra, e não é isso que eu estou falando, viver em guerra. E muitas vezes, quando nós colocamos essa crença, tudo para nós é uma guerra, e até quem nos ama se torna nosso inimigo. Então não é isso, mas nós entendermos que de fato nós temos uma batalha, temos um adversário, temos uma luta aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui até a vinda do Senhor, nós somos esse povo, esse exército alistado em uma guerra, chamado na guerra, e temos uma missão, e temos missão. A missão é esvaziar o inferno para encher a igreja. Não. A missão é preparar uma igreja para que caiba todos dentro da igreja. Também não. É ser tão acolhedor, tão amoroso, a ponto de as pessoas se sentirem confortáveis e desejar estar na igreja. Não. A nossa missão é pregar o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, para saquear o inferno e encher o céu de pessoas salvas para Cristo. Isso não é uma representação de uma igreja cheia, um planejamento estratégico de crescimento. Vou fazer um planejamento estratégico para a igreja crescer. Não. A nossa função, a nossa missão é pregar o evangelho simples e puro como está escrito, sem minha vontade, fazendo a vontade do Senhor, para que o inferno seja saqueado e o céu seja cheio, ainda que a nossa igreja possa ter um número pequeno de pessoas. A nossa preocupação é pessoas que entendem e clamam dentro do ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nessa batalha, nessa jornada, certamente, irmãos, certamente nessa batalha, nós podemos, no caminho, sofrer algumas dificuldades, algumas lutas, e nós podemos dizer que essas lutas podem se tornar um emaranhado, um embaraço na nossa vida. E nós temos que refletir, cada um de nós, gente, esse é algo que eu tenho sempre falado para a igreja, quando nós trazemos uma palavra, e eu entendo que todas as palavras que Deus tem trazido têm sido palavras desafiadoras, jamais são palavras acusadoras, elas são desafiadoras para nós tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo e cumprir a nossa missão aqui na terra. Então, quando nós trazemos essa palavra, é cada um de nós refletir: qual é o meu papel diante disso? É ter a clareza de falar: poxa vida, talvez eu tenha algum emaranhado na minha vida, algo que possa estar me atrapalhando, e olhar e enxergar, reconhecer e falar: cara, mas em Cristo eu posso mudar tudo, transformar tudo. E no meio disso, talvez nós podemos ter ferida, e a ferida pode se tornar um emaranhado. E eu não estou menosprezando nenhum tipo de ferida e falando que nós não podemos se sentir feridos. Às vezes nós nos sentimos feridos, mas a grande questão é: essa ferida não pode tornar um emaranhado, e muitas pessoas estão vivendo um emaranhado, um embaraço, porque um dia foram feridas, e nós não podemos aceitar isso para a nossa vida. Então, nessa nossa jornada, nessa batalha, alguns podem estar feridos, mas a verdade é, Deus nos chama como soldados de Cristo, soldados dele e um exército. E hoje o que eu quero trazer para o nosso entendimento é talvez um caminho para que nós possamos cada dia mais, através da palavra de Deus, nos livrar de todos os embaraços que a jornada pode trazer, e talvez até embaraços que o passado ainda pode estar causando no nosso coração, e então identificar e ter um posicionamento diante disso. E eu acredito que esse texto ao qual nós lemos, que o apóstolo Paulo, ele fala
a Timóteo, ele traz um entendimento de 3 pontos que eu acho extremamente importante para nós nos posicionarmos com extrema fidelidade, não perder o foco, mesmo sabendo que em algum momento pode aparecer um embaraço na nossa vida, na nossa jornada. E eu acho lindo porque o apóstolo Paulo, ele traz uma clareza tão grande para nós, do nosso posicionamento como soldado de Cristo. E eu quero falar com vocês sobre, justamente aqui dentro desse texto, nós temos o entendimento de que Paulo nos mostra uma identidade missionária. Paulo nos mostra um comportamento, que tipo de comportamento que nós devemos ter, e Paulo nos mostra também uma motivação, o que deve nos motivar dentro desse propósito que o Senhor tem nos chamado, desse exército. Então, primeira coisa que eu quero conversar com você é justamente o que ele nos mostra como identidade, nossa identidade. Então aqui, capítulo 2, versículo 2, ele diz: o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições do bom soldado. Aqui ele dá uma identidade daqueles que verdadeiramente são fiéis. Se nós queremos extrema fidelidade, nós temos que assumir essa identidade. Soldados de Cristo, somos soldados em serviço. Olha aqui para mim, você é um soldado em serviço. Um soldado em serviço, ele não vacila. Um soldado em serviço, ele mantém-se vigilante, de olhos abertos, porque ele não sabe quando o inimigo vai atacar. Quantas pessoas se embaraçaram na vida porque esqueceram que são soldados, e como soldados, não são soldados simplesmente em um quartel. Sabe, se é que nós podemos falar dessa forma: eu sou um soldado quando eu estou lá na igreja, eu sou um soldado. Não, eu sou um soldado neste mundo, no mundo onde nós temos um maligno querendo tragar a todo tempo. E sabe, gente, eu sei que eu não vou falar nenhuma novidade para você, mas preste atenção nisso. Existe um adversário doido para te matar. Eu vou ser um pouquinho mais enfático. Existe um adversário doido para acabar com a vida dos seus filhos, doido para acabar com a sua família, com o seu casamento, doido para te tirar a sua herança. E ele está simplesmente cumprindo a função dele: matar, roubar e destruir. Ele cumpre o papel dele. Agora, e eu? Será que eu me posiciono entendendo? Eu sou um soldado em serviço, e como soldado em serviço, eu tenho que trancar e fechar todos os portais, eu tenho que me manter vigilantes. E nós somos esses soldados chamados. Talvez uma das coisas mais difíceis, e que nós ouvimos tanto falar nisso, nós somos soldados chamados em primeiro lugar para ir contra um sistema completamente dominado pelo inimigo. O que a igreja a gente chama de mundo. O mundo, as coisas do mundo, e que muitas vezes nós não entendemos que quando as pessoas falam mundo, quando nós falamos sistema, quando a palavra de Deus fala, Romanos 12, no capítulo 2, não vos conformeis com este mundo, ele está falando com esse sistema que o maligno domina ele. E esse talvez seja o maior embaraço da nossa vida. Qual o nosso limite de relação com o mundo? Porque nós estamos nele. Nós ainda não chegamos no céu, nós estamos no mundo. E como bom soldado de Cristo, nós temos que entender o nosso posicionamento dentro deste mundo. Como eu posso me posicionar para não ser tragado? Quantas pessoas você conhece que chegaram a Deus com intensidade, você conhece, você sabe, com fervor, querendo abraçar o mundo por receber a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, ou por ter uma experiência com Cristo, e caminharam por um período com aquele fervor, mas não entenderam que a luta é contra um sistema que quer destruir, e esqueceu que, eu sou um soldado em combate,
Eu preciso me manter o foco no meu general e proteger tudo que possa me tragar, porque a palavra fala que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E quantas pessoas caíram? Quantas pessoas você conhece que talvez já pregaram o evangelho, já subiram num púlpito, já adoraram, já foram servos de alguma forma, e hoje, e nós não estamos fazendo nenhum tipo de julgamento, nós estamos pegando um aprendizado para a nossa vida, e hoje esfriaram na fé, estão vivendo um emaranhado, e às vezes até tem um coração, tem um desejo de voltar, mas não consegue mais voltar pelo emaranhado que foi, e que talvez poderia ter cessado em um momento, em um posicionamento. Você está me entendendo, gente? O que eu estou querendo dizer é, o meu posicionamento de agora vai determinar o lugar onde eu vou estar amanhã, e essa batalha, e nós precisamos entender que ela vai muito além de mim mesmo. Essa batalha, como bom soldado de Cristo, ela tem a ver com os meus filhos, ela tem a ver com a minha posteridade, ela tem a ver com o meu legado, com aquilo que eu vou deixar. E se firmar nessa batalha, se firmar no agora, é realmente se posicionar para deixar um legado para a próxima geração. E sabe, igreja, de verdade vocês têm ouvido eu insistentemente falar sobre isso. Uma das coisas que eu mais quero que nós investamos como igreja é na próxima geração, naqueles que estão por vir. Igreja do Senhor, eu preciso compartilhar isso com vocês. Ontem eu estava aqui no meio da juventude. Gente, vocês que não tiveram, vocês não sabem o que estava acontecendo aqui ontem à noite, gente. Vocês não têm noção. O João sabe. Vocês não têm noção, gente, o que estava acontecendo aqui ontem à noite, gente. Eu estou falando isso não é para ego de ninguém. Eu estou falando que Deus está levantando uma nova geração, e essa nova geração, ela tem pais, e nós somos o pai dessa geração, e elas vão se manter fiel à medida que nós nos mantemos extremamente fiéis, e de olhos abertos para o combate, para proteger a nossa vida e a vida deles, porque são jovens, a vida das nossas crianças, que depende de nós. Somos nós que guardamos os portais, somos nós que deixamos o legado, e a partir do momento que nós realmente nos posicionamos de olhos abertos, nós vamos saber um momento de exortar: ei, vocês estão empolgadinhos demais, isso não tem a ver com o evangelho. Você está me entendendo, gente? A gente vai chegar: escuta, vocês são jovens, nós já corremos uma carreira, escuta, vigia nisso daí, porque eu conheço o fim disso. Entende, gente? Então, nosso posicionamento hoje tem a ver com os nossos filhos, com o que nós vamos deixar para os nossos filhos, gente. E quando eu ouço isso, gente, de verdade, eu sou extremamente desafiado a me render completamente, e muito mais do que me render, entender que não é para mim, é para alguém, é para a próxima geração. Tudo que nós estamos semeando hoje não tem a ver com a gente comer o fruto, é para uma próxima geração comer o fruto, e para isso nós precisamos, como soldados em serviços, manter-se fiel ao seu general e de olhos abertos ao campo de batalha, porque nós estamos no campo de batalha, e o general já nos deu uma ordem: fiquem vigilantes. Então, a verdade é que Deus nos salva para sermos instrumentos de salvação na vida de alguém, na vida talvez até de uma geração, e a gente entender, e é por isso que talvez para alguns vão falar: não, esse povo lá está doido, esse povo está exagerado, o pastor Zé Hilton está querendo que todo mundo vire crente. Tô sim, simples assim. A única coisa que Deus tem colocado no meu coração é que a gente possa ser crentes de verdade, crentes que assumem o papel de soldados de Cristo, que dá bom testemunho e leva o bom perfume de Cristo em todos os lugares onde nós pisarmos os nossos pés, crentes que não abrem mão da palavra de Deus, da palavra do Senhor, crentes que entendem que toda cura para a nossa vida é o poder do evangelho, é o poder da palavra, é o poder do Espírito Santo que nos transforma e que nos muda. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração. Isso nós não vamos poder fazer
se nós não realmente nos prostrarmos diante do Senhor. Estamos diante de uma batalha e reconhecemos que não podemos vencer sem a presença de Deus. E por isso, igreja, nós temos estimulado jejum, oração, consagração, reunião, de estarmos juntos. Por quê? Porque nós entendemos, primeiro, que sem a ação do Espírito Santo não vai ter vigilância para a nossa vida. Então eu me vigio, mas eu tenho entendimento. O que vai me sustentar não é apenas a minha vigilância, é a parte de Deus que está em mim, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo eu só vou ter ele me mostrando a direção à medida que eu me consagro a Ele, à medida que a minha mente, o meu coração se alimenta das coisas do céu. Entende que novamente eu entro na mesma coisa? Como eu vou ser um crente vigilante, se alimentando da coisa desse sistema? Como eu consigo ser um crente vigilante, que consegue ver que o inimigo está atacando, se a minha mente é mais cheia das coisas desse sistema do que das coisas do céu? Se a minha maior preocupação é as coisas daqui da terra, como eu quero ter uma colheita do céu? Quem está me entendendo, gente? Gente, eu não quero, em hipótese alguma, ser radical, mas para mim isso é tão simples. É simples como 1 mais 1 são 2. Como eu quero colher algo do céu, plantando uma semente da terra? Como eu quero colher uma vida abundante do céu, se o meu foco total é as coisas aqui da terra, e eu deixo um tempinho para um domingo à noite eu pensar em Deus? Não tem resultado, gente. Você vai entrar num emaranhado. Por isso nós estimulamos com muito amor essa questão de andarmos juntos, essa questão de aprendermos juntos, de entender a palavra, desenvolver a palavra, para que de dentro para fora as coisas sejam transformadas no nosso coração. E à medida que ela vai sendo transformada, esses bons soldados vão combatendo o bom combate de Jesus. Pois o apóstolo Paulo, ele fala: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém milita se embaraçando com o negócio deste mundo. Nós precisamos entender, o nosso posicionamento e identidade é, realmente, nós somos transformados em soldados de Cristo em combate. Esse é o nosso posicionamento, a nossa identidade, nosso comportamento. Nós precisamos estar pronto para a guerra. Em uma das ministrações dessa semana, talvez você não pôde, eu só quero reforçar porque eu acho esse tema muito importante. Um dos temas foi situações extremas, extrema fidelidade. Nós vivemos essa situação extrema, e quando nós entendemos isso, nós percebemos que existem situações que nós só vamos conseguir ter paz indo para a guerra, guerreando contra tudo que se levanta contra a minha casa, contra a minha família, contra o reino de Deus. E isso vem um contraponto, e é importante nós entendermos, isso é muito revelador para todos nós. Jesus Cristo, Ele se anuncia: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Jesus Cristo é? Manso e humilde de coração. Essa é a essência dele. Então o que nós devemos ser? Manso e humilde de coração. Quando nós pensamos em um manso e humilde de coração, nós imaginamos guerra nem a pau. Quem é manso não pode ir para a batalha. Mas Jesus Cristo falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas certa feita ele chega na sua jornada, entrando em Jerusalém, aí ele chega no templo, e de repente o manso se tornou no guerreiro, o cordeiro se tornou em leão.
Mas sabe por que ele se tornou em leão? Porque estava ferindo princípios de Deus. E eu quero que nós tenhamos esse entendimento. A nossa batalha não está determinada por aquilo que me fere. Não é o que me fere. Falou mal de mim, estou magoado, eu vou para o pau. Não falou mal, eu vou para a guerra. E muitas vezes é essa batalha que nós mais enfrentamos. Torto para mim também, estou magoado, vou me vingar. A maioria das vezes nós batalhamos esse tipo de batalha ridícula, que tem a ver comigo mesmo, com a minha vontade, com os meus desejos. Não está querendo passar rasteira em mim, você vai ver, eu vou dar o troco. Mas a batalha de Jesus, olha aqui para mim, na hora que xingaram ele, sabe o que ele respondeu? Nada. No momento que deram chicote, nada. No momento que acusaram ele, sabe o que ele falou? Todo bravo? Nada. Porque a missão não tinha a ver com ele. A missão tem a ver com o céu. A missão não tem a ver comigo, com meus sentimentos, com aquilo que eu acredito. Eu acredito que é assim, e se não for assim, eu não aceito. Quantas pessoas vivem em guerra, emaranhado, embaraçado dentro da igreja, porque eu acho que é assim. Para mim tem que ser assim. E escuta, você vai viver em guerra a vida toda, porque não tem a ver com você, tem a ver com o rei, tem a ver com o Senhor, tem a ver com a obediência a Deus, não tem a ver com o homem, não tem a ver com o pastor. O pastor não. A única coisa que eu quero é a vontade do Senhor. Esse Jesus Cristo, manso, humilde de coração, sabe? Claro que não dessa forma, mas eu penso assim, ele chega e mete o pé em tudo. Como assim? Estão fazendo da minha casa um covil de salteadores? Como assim vocês estão fazendo isso com as coisas de Deus? A minha casa será chamada casa de oração. O bom combate do bom soldado de Cristo sempre terá a ver com as coisas do céu. Quando o inferno se levanta na sua casa, aí você se levanta com combate realmente, fala, aqui não. É esse Cristo, manso e humilde de coração, que depois de Pedro falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala, bem disseste, Pedro, porque não é carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito que te revelou. Por causa dessa revelação, tu és Pedro, e eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei a chave do céu. Olha que coisa linda. Logo em seguida, depois disso, Jesus Cristo falando da missão do céu, que ele iria ter que morrer. Aí Pedro fala, Senhor, aqui não, o Senhor não vai morrer não. Esse Jesus Cristo manso olha para Pedro e fala, arreda-te de mim, Satanás. Você quer tirar do propósito de Deus a minha vida? É se levantar, não quando se levantam contra mim, mas quando se levantam contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus. Ei, homens e mulheres de Deus, se prepare para a guerra, mas para a guerra para as coisas do céu, para a guerra para as coisas realmente que possam minar e trazer emaranhados que um dia se torna pecado na sua casa. Seja sábia, mulher, para trazer para a sua casa a presença de Deus. Seja sábio, homens, para ter autoridade, para orar na vida dos seus filhos e deixar um legado de exemplo, um legado de amor. Mas vamos ser sinceros, qual guerra nós guerreamos? O que é mais fácil guerrear? Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra as hostes espirituais. Mas vamos ser bem sinceros, o que é mais fácil guerrear? É mais fácil guerrear contra a carne e sangue. É mais fácil. Por isso que nós precisamos de alerta, por isso nós precisamos de exortação, para nós termos um entendimento. Ei, a minha batalha não tem a ver com as coisas desse sistema, a minha batalha não tem a ver se o outro me achou bonito, se o outro falou que eu sou careca, sou cabeludo. A minha batalha não tem a ver se o outro gosta de mim ou não gosta de mim. A minha batalha tem a ver com as coisas do céu, com as coisas do reino de Deus. E quanto você realmente se envolve nesta batalha, você vai ter sentido para a sua vida. Então, o nosso comportamento é guerrear contra tudo que se levanta contra a vontade de Deus. E às vezes eu sei que muitos acham, pastor é um pouco bravo. Eu não sou bravo. E a única batalha da minha vida, gente, quem anda um pouquinho mais perto de mim sabe que a única batalha que eu tenho tentado lutar é a batalha da fidelidade a Deus.
E contra essa eu não posso me curvar, eu não posso me dobrar. E eu acredito que Deus está levantando uma igreja justamente para que nós possamos se levantar, para realmente guerrear contra tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra a vontade de Deus. Quem está comigo, diga: eu estou. Eu estou. Esse compromisso de ser frutífero. Cuidado com o seu coração, tá? Cuidado com o seu coração. Caminhe uma vida sem embaraço. Cuidado onde você está colocando o seu coração, os seus sentimentos, as suas forças. A única possibilidade que nós temos de viver uma vida sem embaraço é se o nosso coração estiver completamente no Senhor. Se Ele for o primeiro em tudo na nossa vida. Muitas pessoas se embaraçam e se embaraçaram e podem se embaraçar. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque podem olhar para mim, pastor, como o porto seguro da sua vida, e eu não sou. Eu sou mais um como você que tem tentado se assegurar no nosso pastor, Jesus Cristo. Muitas pessoas se decepcionam porque nós pregamos insistentemente a mensagem da cruz, nós pregamos insistentemente a mensagem de uma vida em igreja, de uma vida em comunidade, mas nós não temos nenhum poder sobre a ação de cada um. Eu não tenho poder sobre o que vão fazer com você, meus irmãos. Eu não tenho poder sobre o desprezo que vão fazer contra a sua vida, eu não tenho poder. Nós temos uma palavra para ser anunciada e uma denúncia para falar. Isso não vem de Deus, mas nós temos um poder que vem do alto para nos sustentar, que a despeito do que fazem por mim, do que fazem para mim, o Senhor continua fiel sobre a minha vida, nos sustentando, me fortalecendo. Sabe, não deixa esse sistema, gente, não deixa. E talvez para nós guerrearmos o bom combate de Cristo, em alguns pontos nós teremos que talvez seja um pouco mais duro. Para combater esse bom combate, em alguns momentos, ou em todos os momentos, mas a gente vai ter que ser rígido, falar: é assim, servir a Cristo é assim, é assim que nós acreditamos servir a Cristo. Mas cara, é assim que nós servimos a Cristo. Nós queremos uma fidelidade e preferimos, escolhemos, se é que pode usar essa palavra, pecar por excesso, do que pecar pela omissão. Eu prefiro pecar pelo excesso de zelo, para cuidar das ovelhas que são de Cristo, que nós possamos colocar isso no nosso coração. Talvez esse comportamento de bom soldado, isso me faz lembrar, na própria carta a Timóteo, um pouquinho mais para frente, salvo engano, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, de número 4, esse mesmo apóstolo Paulo que fala do bom combate, do soldado em bom combate, e eu tenho certeza que todos aqueles que nasceram de novo, o desejo do coração é que um dia nós possamos ouvir de alguém, ou até a gente mesmo, quando chegar o final da nossa vida, nós falarmos como Paulo 4:7, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé, desde já há uma coroa me esperando para receber. Nós temos um bom combate, nós temos uma carreira para ser cumprida, amados. E não é simplesmente um texto de palavra de efeito sobre o nosso coração, deve se tornar um desejo realmente no fundo do nosso coração, uma vida sem embaraço, sem embaraçar. Sabe, eu preciso fortalecer esse entendimento a todos vocês. Sabe, um dos maiores embaraços dessa nossa geração, eu estou falando, eu estou envolvido nisso, nossos sentimentos. Nós somos doutrinados que não podemos sofrer. Nós somos doutrinados que devemos ser movidos pelos sentimentos, que devemos ser movidos pelo nosso coração. Doutrinados, o sistema nos doutrina dessa forma. Você não pode se sentir triste, você precisa ser feliz, você vive para ser feliz. E às vezes até na igreja, eu até entendo que muitas vezes sem uma reflexão, nós falamos: eu estou na igreja, Cristo me chamou para ser feliz. Cara, ser feliz vai ser um estado que um dia nós estaremos com Ele eternamente, quando nós chegarmos naquele lugar.
Nesse lugar aqui, o Senhor nos dá a alegria da presença dEle, e a presença dEle nos alegra, nos fortalece. Mas se nós formos mover por sentimentos, talvez se eu perguntar aqui, quem hoje não sentiu triste? Quem está aqui nessa reunião não precisa me responder que não sentiu vontade de estar aqui porque decidiu, cara, eu não queria estar aqui, mas eu escolhi, eu quero estar aqui. Talvez o Deus desse século é os nossos sentimentos e a nossa vontade. Eu não posso ser frustrado. Não pode ter um confronto para mim porque eu me magoo e eu viro as costas e meu modo de vingar é ir para outro lugar. Eu não aceito confronto. Eu não aceito uma dor, nossa, uma dorzinha na cabeça, pelo amor de Deus, me dá um analgésico. Eu não posso sentir uma dor. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou menosprezando a dor. O que eu estou querendo dizer é que a dor faz parte da jornada do bom soldado. Não existe um soldado que não vai ter dor na jornada. A grande questão é nós sabemos lidar com ela, saber que há um momento que talvez eu tenha que recuar, saber que tem momento que eu tenho que enrijecer e falar, eu vou com dor, eu estou triste, eu estou decepcionado, mas eu vou continuar, porque eu sou um soldado de Cristo, eu sou chamado para vencer, e a minha vitória está em marchar, a minha vitória não está em recuar, em idolatrar a minha dor, o meu sentimento. Cuidado com o embaraço dos seus sentimentos. Seu sentimento pode te colocar num lugar realmente de embaraço, e esse embaraço pode se tornar um pecado, um distanciamento. Cuidado, pelo amor de Deus. Deus quer te usar onde você estiver, onde você está, gente. Onde você está é o lugar que Deus quer que você sirva a Ele. A única coisa, a grande questão do nosso coração é a convicção de qual é o meu Senhor. Não é o lugar, não é a quem, não é o que pode e o que não pode, é quem é o seu Senhor. Você consegue entender isso, gente? A questão não é o que você pode e o que você não pode fazer, a questão é quem é Senhor. A questão da vida é quem é o Senhor. É Deus é o Senhor, ou a qualquer coisa pode tomar o senhorio. Então quando nós olhamos isso, nós aprendemos aquilo que eu falo que é o terceiro ponto que Paulo coloca para nós entendermos, que é a motivação do serviço. E talvez é muito fácil se perder em relação a isso, e de verdade, quantos de nós se perdemos em relação à motivação do serviço? A motivação, por que eu faço? Muitos vivem um emaranhado, por não entender a motivação do meu serviço. A motivação do meu serviço, preste atenção nisso. Eu achei interessante, ontem a Bia fez uma abertura nos jovens aqui, e é extremamente importante esse entendimento. A minha motivação, em primeiro ponto, em primeiro estado cara, Deus me amou, cara. E quanto mais eu entendo esse amor de Deus, mais essa motivação me faz fazer por Ele. Então, quando eu entendo o amor de Deus, quando eu entendo que eu sou amado por Deus, o meu desejo é agradar a Ele, porque Ele me amou, mesmo sabendo que eu não compro nada dEle, mesmo sabendo que não vai mudar nada o amor dEle. Sabe por quê, irmãos? O que você faz para Deus não muda nada do quanto Ele te ama. Zero. Não, Deus ama mais o pastor Zé Hilton, porque ele se dedica mais do que o X, o Y, aquele que aceitou a Cristo hoje. Não é verdade, Deus ama igualzinho, porque o que eu faço para Deus é simplesmente porque eu sei que Ele me ama, e eu quero agradar a Ele, eu quero chegar no coração dEle, e eu quero chegar fazendo algo para Ele, mesmo sabendo que esse algo que eu faça não vai mudar nada do quanto Ele me ama. Nada que fazemos muda. Não pagamos, não temos possibilidade nenhuma de pagar a salvação que Ele nos dá. E a Bíblia é muito clara que a nossa motivação do nosso serviço deve ser agradar aquele que me alistou, aquele que me chamou. E não é fácil nós nos perdermos isso, gente. Assim, esse é a igreja do Senhor, esse é o meu desafio. O meu desafio é que todos nós possamos aprender isso, sabe? Aprender a fazer pela motivação certa, porque a jornada muitas vezes nos faz se perder,
Porque na jornada, daqui a pouco, você mesmo, eu mesmo me percebo, cara, eu estou fazendo para agradar alguém, eu estou fazendo para não ser chamado a atenção. Eu vou chegar no horário do louvor, porque senão o Diego vai chamar a atenção. Eu vou na escola dominical, porque o pastor vai ficar bravo comigo se eu não for. Eu vou na igreja no culto de quinta, senão o pastor... Entende, gente? Nós perdemos a motivação. Se perdeu a motivação, algo está errado na nossa identidade. A nossa motivação é: eu vou fazer para agradar a Deus, eu vou fazer porque para Deus Ele merece o meu melhor, eu não vou fazer para impressionar ninguém, eu não vou ministrar numa palavra que as pessoas falam, nossa, o pastor prega bem. Não, eu preciso fazer para agradar aquele que me amou, porque Ele me amou. E meu desejo é, independente do que eu possa estar fazendo, que eu possa estar recostado no seu coração, com a certeza, Ele me ama, e eu só faço porque Ele me ama, e tudo que eu faço é apenas uma resposta àquele que me amou quando eu era apenas um pecador. Então, se eu faço, se você faz, se você tem algo a fazer para o Senhor, que seja apenas uma resposta àquele que te amou e àquele que te chama, e àquele que quer realmente o seu coração, não o seu serviço. Deus quer o seu coração. E quando nós olhamos isso, tudo muda na nossa vida, a nossa motivação e os nossos olhares para tudo é diferente. Eu lembro, eu trago à memória, Jesus Cristo certa vez, Ele fala com um jovem rico, e com esse jovem rico, em um dado momento Ele fala, vende tudo e dá para os pobres, e vamos comigo. Aquilo revelou onde estava o coração dele. Sabe, gente, a grande questão da vida não é o que você faz, o que você deixa de fazer, é onde está o seu coração. A grande questão da nossa vida, da nossa jornada sempre será, aonde está o seu coração? Por que você faz o que você faz, ou porque você deixa de fazer o que você deixa de fazer? Por que você quer ser rico? E Jesus Cristo em nenhum momento fala que há algum problema na riqueza. Jesus Cristo não fala em nenhum momento que há um problema em alguns comportamentos que muitas vezes são ditados, isso é errado, isso é certo. A riqueza, ela é tão pecado quanto a pobreza. Como assim, pastor? Se a sua pobreza se tornar seu Deus, ela é um pecado. Se a sua riqueza se tornar um Deus, ela é um pecado. Eu vou mais fundo, eu vou mais fundo do que isso. A sua transformação, a sua mudança de comportamento pode ser tão pecado do que o comportamento errado. Eu era um bêbado. Agora não bebo mais. Eu era um bêbado, era um pecado. Eu não bebo mais, eu acuso os outros que bebem. Eu uso isso para glorificar a mim, porque eu sou bom, porque eu não bebo. Eu era um traidor, não traio mais. E agora eu me gabo, eu sou o cara, porque eu agora não traio mais. E o único lugar que nós podemos colocar é o centro. Eu era um bêbado, Jesus Cristo me transformou, Ele é o Senhor da minha vida e Ele pode transformar a sua vida também. E às vezes nós corremos o risco, a jornada, nós perdemos esse emaranhado, às vezes nós nos perdemos no emaranhado daquilo que Deus fez da nossa vida. Não, eu era, e agora eu não sou, e aquilo se torna um ídolo. Eu não sou, eu sou bom. Não, você não é bom não, nós continuamos ruim. Jesus Cristo é o bom e eu tenho que idolatrar apenas é Ele, não o que Ele fez em mim, mas o que Ele é para mim, o que Ele faz no meu coração. Eu não sei se vocês percebem, quantas pessoas idolatram testemunho? Idolatram testemunho. Você conhece pessoas que vivem para testemunhar uma coisa que Deus fez na vida. E a minha pergunta é, quem está sendo idolatrado? Quem é o Deus? Será que é para a glória de Deus ou para a glória própria que Deus faz em mim? Então nada que Deus fez no meu coração pode se tornar um ídolo na minha vida.
Então é apenas para nós entendermos o grande pecado, como eu tenho sempre falado, é não colocar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós não colocamos a Deus acima de todas as coisas, o dinheiro se torna um pecado, a minha amizade se torna um pecado, porque às vezes quando Deus não é o centro, eu compro amizades. Às vezes quando Deus não é o centro, eu uso tudo que eu tenho para ganhar as pessoas. Deus tem que ser o centro de tudo na nossa vida. Eu quero, caminhando para a gente concluir, quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. Eu acredito de todo o meu coração, que Deus tem um propósito de levantar um exército de soldados de Cristo, que por entender o amor de Deus, preste bem atenção nisso, gente, por entender o amor de Deus, preste bem atenção nisso, gente, por entender o amor de Deus, preste bem atenção nisso, gente, por entender o amor de Deus, quer viver uma vida de extrema fidelidade. A única forma de nós não se tornarmos extremos é uma extrema fidelidade por entender o amor de Deus na nossa vida. Por entender o amor de Deus, eu tenho misericórdia pelo meu irmão. Por entender o amor de Deus, eu abraço as pessoas que muitas vezes eu não compreendo o seu comportamento. Por entender o amor de Deus, eu diminuo o meu julgamento e a minha justiça, e aumento a minha misericórdia. Por entender o amor de Deus, eu espero um pouquinho de mim. Preste bem atenção. Espera um pouquinho de mim, nada dos outros e tudo de Deus. Por entender o amor de Deus, eu sei que se tem alguma coisa a ser transformado, sou eu, não é o meu irmão. E aí eu vou ter misericórdia do meu irmão para que ele possa ser transformado pelo Deus. Mas aí eu vou ter certeza que aquilo que meu irmão não vai me dar de retorno, Deus vai me dar e vai me retornar. Ele vai me retornar. Então eu acredito sim, que Deus está nos levantando com o poder, a autoridade do Espírito Santo, para nos mantermos essa fidelidade. E o único lugar que nós vamos conseguir manter essa fidelidade é rendido e prostrado aos pés do Senhor. Eu quero te convidar, você pode se colocar de pé? Eu quero que você coloque de pé, quero fazer uma oração com você. E nessa oração eu quero clamar ao Senhor, e eu quero que você clame ao Senhor, e talvez você possa questionar quais são as suas amarras. O que tem paralisado ou emaranhado a sua vida? O que tem te aprisionado até esse ponto, até esse momento em que hoje você coloca a luz e fala: cara, eu não quero mais isso para a minha vida. O que é que tem sido o emaranhado da sua vida? Feche seus olhos por um instante, eu quero orar por você. Eu quero que nessa oração avalie a sua vida de soldado de Cristo. Como tem sido a sua vida de soldado de Cristo? Você tem verdadeiramente se posicionado? Será que as armadilhas desse sistema ainda têm tragado? Talvez esse sistema ainda te traga a ponto de você ainda nem ter entregue a sua vida para Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já entregou totalmente a sua vida para Jesus? Já entregou realmente a esse novo sistema, o sistema do reino? E se você não entregou a sua vida, claro que você vai ser doutrinado pela doutrina desse sistema. Feche seus olhos, com seus olhos fechados. Firme o seu compromisso com Deus. Se apresente diante dEle, diante do Senhor. Deus, no nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece seu povo que está aqui nesta noite, sabe das vidas que estão aqui, que o Senhor mesmo trouxe, Pai. O meu clamor é que o Senhor, que é o único que pode desatar os nós, tirar os emaranhados, trazer cura sobre essa vida, sobre este coração, Senhor. Que o Senhor venha com teu Espírito Santo,
com o teu poder, Senhor Deus, sobre esses corações, para que nós possamos verdadeiramente ser livres se levantar para essa geração, para sofrer as aflições de Cristo. Sofrer as aflições de Cristo, Pai. Nós entendemos que como bons soldados há aflições que podem chegar no nosso coração, Senhor, mas nós escolhemos as aflições se o Senhor estiver conosco, Pai. Escolhemos as aflições porque tudo o que queremos, Pai, é a Tua presença, em nossas vidas, Pai. E para isso, Deus, nós verdadeiramente nos rendemos aos Teus pés para Te conhecer, para Te buscar, para ter a Tua presença em nossas vidas, em nossos corações. Nos rendemos, Senhor,